E aí, cara, você cresceu, você teve alguma formação? Você foi um cara no bootstrap, foi fazendo sem formação? Como que foi a tua trajetória aí no começo da vida adulta? Cara, apesar de ter nascido de uma empreendedora, ver isso muito de perto, né, ali durante muito tempo, eu sempre quis o que 90% dos brasileiros querem, jogar futebol. É mesmo, cara. Então, até os meus 18, pô, fui morar no Rio, fui morar em Santa Jogando Catarina, bola sério mesmo? jogando, joguei em São Paulo, só que, diferente da grande maioria também que não vira, né, pra mim, eu tive algo, estava muito claro, né, quando eu fiz 18, eu olhei e falei, cara, eu olhei pra trás e tinha dois moleque com 2 anos a menos do que eu, voando, falei, pô, Fudeu. eu acho melhor estudar. Não, mas eu acho que foi bom, né, ter essa coerência Sim. lá atrás, também para não carregar isso como uma frustração para frente, né, porque a grande maioria para e fala, machuquei o joelho, tinha dinheiro na mesa. Então, cara, você analisou a concorrência e falou, não dá pra mim, melhor eu segurar aqui porque tem gente melhor do que eu. Você analisou, você foi inteligente de entender que tava ruim pro seu lado. Também, mas eu acho também um ponto que, sabe, qual vida eu vou querer levar, né? Total. Que não é fácil também, viu? Exato, então a gente tem também que analisar quais são os nossos pontos fortes, ou melhor, né? Eu acho que, principalmente, qual a forma que eu quero viver, sabe? A melhor época da minha vida. Sim. Então, pô, beleza. Eu já estava bem posicionado para ser o jogador, eu estava no Ituano na época. Caramba, legal, pô. E só que depois dali, entende? Eu tive N amigos que seguiram e, pô, com 30 anos estava, sei lá, jogando em Rondônia, ganhando um salário nada contra. Sim. O sonho do cara, faz sentido, vive isso. Só que pra mim não fazia sentido. E outra, com 30 anos, se você tá em Rondônia, você não virou nos grandes clubes. Então você também não ficou rico. E aí? A gente brincava que assim, com 17 você já tem que ser uma realidade hoje. Então, Se não for, são muda. poucos casos, né? Muda a área. Se a gente for pegar em estatística mesmo, cara, que ganha acima de 10 salários mínimos, de 14 salários mínimos, se não me engano, é esse o número, a gente vai estar falando de 8 a 10% do país, de jogadores. Profissionais. E isso falando de Série A. Puta que... Cara, peraí. De toda a galera da Série A, 8% ganha acima de 10 conto. 10, 15 10 salários, exatamente. E assim, é um número próximo de 85% então é outra realidade, cara. que ganha 2 salários mínimos. 85% dos jogadores, 2 salários mínimos. Nossa, bicho. E, cara, se fosse ainda 2 salários mínimos pro resto da vida, como uma profissão e tal, mas, cara, é uma profissão que quando der 30 anos você tá fora do jogo. Eu acho que ainda tem detalhes que deixam ainda mais difícil essa decisão, né? Que, por exemplo, se você estiver jogando num time que só tem calendário até junho, o que você vai fazer os outros 6 meses? Sabe? Você vai ter que arrumar um outro time para poder jogar 6 meses, para depois voltar para esse no começo do ano. Então, é uma vida que, pô, você tem que amar aquilo ali. E, de fato, eu acredito que nem seja tanto amor a isso. É mais falta de opção, falta de visão, né? Que esse é um problema que eu vi isso muito de perto, né? Que nem eu comentei, graças a Deus a partir dos meus 10, 12 anos, comecei a ter uma condição diferente. Sim. Só que o futebol é um esporte que ele mistura todas as classes. Então eu tive contato com todas as classes, desde o multimilionário até a pessoa mais carente possível. Sim. Então, quando eu fui, por exemplo, para o Rio, para o Botafogo, eu tive contato com pessoas que, cara, nem no Natal eles voltavam para casa. Entende? Então aquilo ali era o prato de comida dele, pô. Ele tava fazendo aquilo por sobrevivência. Exato, ele só via aquilo. Então, eu tive uma mãe empreendedora. Então eu sabia que... Você tinha referência. Que mundo... além dali tinha outras coisas para você fazer. Exatamente. Pô, mesmo que eu não fosse trabalhar com ela, porque isso aconteceu, sim, né? Mas, pô, eu sabia que o mundo era muito grande, que existiam oportunidades. Referência é tudo, cara. Referência é tudo.